Boa noite ao nosso único espectador agora. Acho que a gente está competindo com o Jornal Nacional, mas boa noite também a todos que vão assistir isso mais tarde. Espero que vocês estejam passando bem, sobrevivendo nessa crise. Não é fácil. Alguém falou que não é tão difícil ficar em casa. Ele só não entendeu porque num saquinho de arroz ele só achou 8.974 grãos e no outro 9.007. Mas fora isso, não tá, ele tá bem. Vamos lá, vamos voltar a estudar, porque essa é a nossa receita. Nossa receita é voltar a estudar a Torá. Aliás, eu só quero, antes de começar, voltar, dar um rizuk, dar uma força para todo mundo. Pessoal, não parem de estudar a Torá, não parem de fazer tefilá, não parem de se aproximar uns aos outros. A gente está estudando Ilhot Shmirat HaLashon. A grande lição de tudo isso é a gente tem que estar mais próximos. Talvez o canal físico de contato com as pessoas ele tá um pouco parado para a gente poder desenvolver outros canais de fala, canais de pensamento, tentar pensar nos outros, tentar levar em conta. Muitos de nós não estamos em risco do corona, mas a gente tem que estar sempre consciente. O André Nechmat falou ontem, crédito para ele, sempre consciente que talvez tenha alguém que sim pode ser prejudicado, e sempre levar em conta e aumentar ao máximo o amor. Então vamos lá, a gente está falando do Ilhot Lashon Hara. A gente ontem, no final, a gente começou a contar sobre o que leva a pessoa a fazer Lashon Hara. A gente falou que não tem diferença se a pessoa fala Lashon Hara por livre e espontânea vontade, ou se ele fala Lashon Hara por pressão. A gente entrou um pouco nas halachot, de quando uma pessoa, alguma autoridade pede para a pessoa falar Lashon Hara, um pai, um educador, ou até um rabino na sinagoga. As diferenças nos diversos casos, às vezes tem uma necessidade, tem uma toelet, tem um benefício que vai sair, é necessário uma necessidade de contar um fato para que se possa educar, para que se possa organizar, para que se possa fazer justiça, mas as coisas têm que ser feitas de uma forma muito clara. Todas essas halachot podem ser vistas no shurim de ontem. Hoje a gente vai continuar falando também nessa linha. Primeiro, antes de mais nada, o que acontece se eu falo para alguém, olha, escuta, eu preciso saber o que aconteceu entre fulano e Beltrano, entre o Pedro e o Paulo, porque se eu não souber, eu posso evitar aqui algum tipo de prejuízo. Mas você não especifica qual é o benefício que vai sair desse saber. Você fala, olha, é importante, tem um bom motivo para eu saber essa Lashon Hara. Depende. Se a pessoa que vai te contar, ela acredita que realmente tem um benefício, e ela só vai contar, e ela está ciente que ela só está contando por motivo do benefício, então não há necessidade de especificar qual é o benefício que vai sair dessa fala. Por outro lado, se essa pessoa, você sabe, que é uma pessoa que não acredita, e na verdade ele vai te contar, indiferente do benefício ou não benefício, então é importante especificar qual é a vantagem que pode sair, qual o benefício que pode sair do fato dele estar te contando a Lashon Hara, para que a pessoa faça isso, te conte com a intenção correta e não com a intenção errada, o que discerne muito levemente, mas isso faz, desculpa, acho que caiu um pouquinho, isso faz a diferença entre uma Lashon Hara e uma mitzvah. Se a pessoa tem intenção correta ao contar, isso vira-se mitzvah, porque ele está tentando ajudar uma pessoa. Mas se alguém tem uma intenção errada ao falar, a mesma fala, pode ser a mesma informação, com a mesma entonação, isso já deixa de ser mitzvah e passa a ser uma proibição da Torá. Então tem que levar isso muito em conta. Agora, vamos para mais um caso. Assim como todas as proibições da Torá, não se pode falar Lashon Hara para evitar um prejuízo monetário próprio. Ou seja, óbvio que se eu sei de alguém que quer prejudicar outra pessoa, eu tenho a obrigação, não só a permissão, a obrigação de contar para quem vai ser prejudicado, ou a mim mesmo. Eu sei que alguém quer me prejudicar e eu preciso falar com as autoridades relevantes. Eu posso ir lá e falar e contar a Lashon Hara para salvar o prejuízo. Porém, não é sobre isso que a gente está falando. A gente fala aqui de um caso um pouco diferente. A gente está falando de alguém que, por exemplo, ele está num meio social, num emprego, que todo mundo lá gosta de fofocar.
gosta de bater papo e de falar mal dos outros. E se ele se abster, se ele sentar sozinho, ele não falar ou escutar Lashon Hara, ele vai ser chamado, ele vai se excluir socialmente e eventualmente ele vai perder o emprego. Halakha é que a pessoa não pode falar Lashon Hara mesmo nesse caso. Ou se alguém fala para ele, olha, se você não me contar essa Lashon Hara, eu vou te demitir. Ou eu vou fazer com que você perca dinheiro, a pessoa não pode falar Lashon Hara. Não é um teste fácil. Eu não desejo isso a ninguém que esteja nessa situação, mas é bom lembrar que Hashem está lá em cima, e ele, quem potach et adecha umasbel echol chai ratzon, HaKadosh Baruch Hu é quem dá para dançar para todo mundo, e ele com certeza não vai deixar a pessoa que fez esse Kiddush Hashem, santificou o nome dele e se sacrificou para não transgredir uma verá tão grave, ele não vai deixar essa pessoa sair perdendo. E ao contrário, a gente sabe que de acordo com a dificuldade do teste, com o esforço e com a força necessária para cumprir a mitzvah, a recompensa da mitzvah é paralela. Então, apesar de ser não sempre muito fácil, a gente tem que lembrar, não pode falar Lashon Hara, mesmo em caso de uma perda monetária. Só voltando para deixar bem claro, perda monetária Kavaná é que, quer dizer, o benefício é um benefício direto. Toda vez que vai ser permitido falar Lashon Hara, porque tem alguma função, algum benefício disso, a Kavaná, a intenção é um benefício que vai sair da própria história, mas não do fato de eu transgredir a Lashon Hara. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para ficar claro. Eu não posso contar sobre a Sara que ela bateu o carro, por exemplo, ou que ela é uma péssima motorista, ou que o Chaim não sabe dirigir, só para não ser demitido, ou só para não sair perdendo dinheiro para conquistar um cliente. Mas, se eu vou falar isso para tirar essa pessoa do trânsito porque ela é perigosa, isso já é considerado uma toilette e vai ficar permitido. Daqui a gente aprende se por perda da Parnassá nós não podemos falar Lashon Hara, óbvio, muito claro, eu acho que não precisa nem falar, mas mesmo assim a gente vai enfatizar, de forma alguma não podemos falar Lashon Hara para aumentar o nosso status social, para aumentar a nossa posição social, para aumentar o nosso Ibope. A gente vai entrar daqui a pouco na forma de como falar Lashon Hara, vai ver que Lashon Hara escrita também é proibida. É muito grave escrever um post no Facebook ou mandar uma mensagem no WhatsApp e tentar criar a sua autoimagem, aumentar a sua própria imagem às custas de outra pessoa. Mexam para Neuvalfen, Chas Shalom. Então vamos falar, vamos passar para frente. Até agora a gente falou um pouco dos incentivos, na qual é proibido falar Lashon Hara. Vamos falar um pouco da forma. A gente conhece a Lashon Hara normalmente a forma oral, falada. Porém, na verdade, não há diferença entre a forma oral, falar Lashon Hara contando, falando, ou a forma escrita. Ao contrário, às vezes, escrever é mais grave do que falar. Por quê? Primeiro, porque quando uma pessoa escreve, as pessoas têm uma tendência de levar mais a sério. Depende, às vezes, um pouco da plataforma. Mas se uma pessoa, por exemplo, escreve um mamar, escreve uma reportagem, ou ele escreve um post, e ele publica, o fato de você escrever dá uma certa autoridade à informação que você está, uma veracidade à informação que você está transmitindo. E essa veracidade, ela faz a Lashon Hara ser mais aceita, o que torna a Lashon Hara mais grave ainda. Mas outro ponto por que seria mais grave a Lashon Hara escrita. A Lashon Hara escrita, ela é mais perpétua, ela está aí, e se ela é pública, não dá para imaginar a gravidade de falar mal de uma pessoa em público de forma escrita.
Aliás, eu vou abrir um parênteses aqui, não é diretamente ligado com o Lashon Hara. É verdade, já que a gente falou que Lashon Hara é também uma informação que pode causar mal a outra pessoa. Eu não, eu tenho certeza. Colocar notícias falsas em grupos do WhatsApp, na internet, no Facebook, que podem assustar pessoas, que pode levar as pessoas a fazerem medidas erradas, ou o contrário, que pode fazer com que pessoas colocar notícias que não são verdadeiras para enganar outros, é um isur, uma verá da Torá. Lotonu ishetamito, é proibido fazer com que pessoas sofram. Isto posto, não se pode de forma alguma publicar notícias falsas agora em épocas como essa com o vírus por aí. A gente nunca sabe o que acontece, que todo dia tem medidas novas e os boatos correm soltos. O próprio fato da gente escutar tanta informação e desinformação já assusta. Tem que tomar muito, muito cuidado para de forma alguma não publicar notícias que não são veracidades, que não são verdadeiras e que não são necessárias também. Ninguém dá o direito, nós não somos as autoridades. Às vezes tem a necessidade de publicar alguma coisa, mas tem que tomar muito cuidado. Voltando a Lashon Hara por escrito. Lashon Hara por escrito, como a gente falou, ela é muito grave. Ela engloba vários e vários aspectos. Hoje em dia, muito da nossa comunicação é por escrito, mas isso não muda nada. Por exemplo, vamos para frente. Se a pessoa fez tchuvá, ele escreveu, e ele fez tchuvá, e antes de publicarem, antes do conteúdo ser publicado, e depois esse conteúdo foi publicado, e levou algum tipo de prejuízo, ou de mágoa, ou de aflição à pessoa na qual foi falada, apesar de ele já ter feito tchuvá, ele precisa ir lá e pedir desculpas. Como toda haverá Benadam Lachavró, como toda haverá entre duas pessoas, temos a obrigação de nos desculpar. Por isso, mesmo se a pessoa já fez tchuvá e ele ainda fez tchuvá antes dessa Lashon Hara ser publicada, ele precisa voltar e pedir desculpas da pessoa de quem ele falou Lashon Hara. É proibido também mostrar uma carta. Alguém te escreveu uma mensagem, alguém te escreveu um e-mail, e nesse e-mail e nessa carta você vê que a pessoa não é uma pessoa, ele escreveu alguma bobagem, ou alguma coisa não muito inteligente, ou alguma coisa não muito boa. Mostrar isso, fora o fato que é proibido, tem Hanem de Rabbeinu Gershon de mostrar cartas de outras pessoas para outros, também tem aqui a proibição de Lashon Hara, já que através dessa informação que você está transmitindo, já que ela é uma informação privada e foi mandada só para você, você não tem direito de desmerecer alguém mostrando esse texto a outros. De outro lado, se você tem um livro, ou um texto, uma coluna no jornal, por exemplo, que alguém escreveu, e essa coluna no jornal, quem lê a coluna no jornal, quem lê esse livro, quem lê essa publicação, ele entende que a pessoa que escreveu não é... automaticamente a admiração dele por essa pessoa desce. Nesse caso, já que isso de qualquer forma é público e todo mundo sabe disso, então tem quem escreva que isso vai ser permitido, porém temos que tomar cuidado para não termos intenção, ao mostrar essa coluna no jornal, ao mostrar esse livro, não ter intenção de rebaixar o outro, de humilhar o outro, de falar mal do outro. Você pode mostrar, não é proibido mostrar, já que é alguma coisa pública, porém sem uma intenção maldosa. Outra pergunta interessante, será que eu posso mostrar a escrita de alguém para um grafólogo? Grafólogos são pessoas que eles têm uma certa ciência, é discutível se essa ciência funciona ou não funciona, mas às vezes usam essa técnica como uma forma de saber características das pessoas. Como dessa análise pode vir a sair algum desmerecimento da pessoa de qual eu estou mostrando. Você mostra a escrita dele para o grafólogo e o grafólogo pode achar alguma coisa ruim dessa pessoa, a não ser que tenha uma necessidade maior e nós não tenhamos intenção de fazer isso de forma pejorativa, vai ser proibido. Amanhã a gente continua,
A gente vai falar um pouquinho sobre Lashon Hara no jornal. Pode? Não pode? Quando pode? Um abraço a todos, boa noite. O Ravilhal está entrando aí. Esperamos todos, todas as noites, das 7 às 8. Tchau, um abração.